Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Amendoim e Prosa. Você já sabe, bate-papo bom é igual amendoim, não dá para parar no primeiro. E hoje eu e o meu amigo de bancada, o gerente de Relações Institucionais da Indústrias Colombo, Viseu, estamos trazendo mais uma edição. Seja bem-vindo, Viseu. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os avanços na mecanização da colheita do amendoim. Vamos trazer informações aqui dos avanços que estão ocorrendo, como isso auxilia o produtor e principalmente o que vem vindo aí pelo futuro em termos de tecnologia. E agora a gente quer apresentar para você o nosso especialista no assunto, que ele já deixou claro, ele é apaixonado por colheita, está aqui com a gente, o professor Huverson. Seja bem-vindo e conte para a gente um pouco da sua trajetória, professor. Olá, Juliana, olá, Viseu. É um prazer estar no Amendoim em Prosa, né? Falar um pouco sobre avanços na colheita mecanizada, que é um assunto que eu, como você disse, sou apaixonado. Bom, eu tenho uma trajetória um pouco bem diferente, né? Eu formei em engenharia agrícola lá em Lavras, em Minas Gerais, fiz um mestrado em engenharia mecânica, fiz um doutorado em agronomia, né? Mas sempre com a área de mecanização em mente, né? E desde 2012, eu estou na Unesp de Jaboticabal, né, como professor de máquinas agrícolas. E nessa trajetória aí, eu acabei conhecendo as Indústrias Colombo, conheci o Viseu, nos aproximamos para resolver alguns problemas da colheita mecanizada do amendoim e estamos nessa labuta aí já há vários anos, tentando entender mais e melhor o processo de colheita mecanizada e procurando soluções para poder ajudar o produtor para que ele possa ter um maior retorno econômico durante a colheita. É o que o produtor mais quer, né, Viseu? Soluções. Trazer soluções e diminuir perdas. Desde 2012 está na Unesp. Desde 2012. Então, desde lá que nós... Olha, eu estou me equivocando com a data, né? É 2004. Por isso que eu perguntei, porque eu achei muito recente. É tanto tempo, né, estudando e ali bebido nisso, que até livros ele trouxe já para o mercado sobre isso. 8 livros, né, professor? 8 livros publicados, né? Os 2 mais recentes a gente lançou com apoio de várias empresas do setor de máquinas agrícolas, né? E esses 2 eu gosto muito de falar sobre eles porque a gente chama de Manual de Máquinas Agrícolas. Havia mais de 20 anos que nós não tínhamos um livro sobre máquinas agrícolas, né? E eu, junto com outros colegas, o professor Tiago Franceto, grande parceiro, e vários outros colegas, nós publicamos um volume falando sobre tratores e equipamentos, né, para preparo do solo, para plantio, e um outro só falando sobre colheita. E, inclusive, tem um capítulo específico para a colheita do amendoim nesse livro, né? Hoje ficou bom para nós, né, Viseu? Hoje nós podemos apertar ele. Estamos com a pessoa certa. Isso aí. Na produção do amendoim, com exceção da colheita, no preparo do solo, manejo e na semeadura, geralmente são utilizadas as máquinas que se utilizam na produção de grãos. Porém, ao longo do tempo, algumas adaptações foram surgindo para melhorar o desempenho dessas máquinas. A Unesp Jaboticabal vem estudando o aspecto da colheita desde que o professor Huverson lá chegou. E por isso nós estamos hoje aqui conversando para trazer as informações mais recentes do que vem acontecendo. Professor, falando inicialmente do passado aqui mais recente, vamos deixar a colheita para a seguinte pergunta, mas no preparo de solo, na semeadura, na pulverização, quais foram os avanços que houveram, as adaptações e como isso ajudou o produtor? Olha, se a gente pegar aí o histórico da cultura do amendoim, historicamente é feito no Brasil o preparo do solo convencional, uso de arados e grades. Há algumas iniciativas de utilizar o hip strip, por exemplo, né, que é um preparo mais conservacionista, né, mas ainda predomina no Brasil o preparo do solo, uso de arados e grades, né? Mesmo porque aqui na região nossa de Jaboticabal, o amendoim ele é conduzido em áreas de reforma de canavial. Então você precisa fazer uma subsolagem, porque o solo está compactado, preparar o solo. Mas existem alguns estudos aí, algumas pesquisas, para utilizar equipamentos mais conservacionistas e até mesmo para fazer o plantio direto no amendoim, né? Então, na área de preparo, a gente está nessa seara por enquanto.
Quando a gente pensa na parte de plantio, houve uma evolução das semeadoras, porque, como você mesmo disse, muitas vezes eram utilizadas máquinas que eram utilizadas para outras culturas, né? Soja, milho, por exemplo. E hoje nós já temos empresas desenvolvendo máquinas já com a preocupação de que elas possam semear amendoim, né? Existem algumas características. O amendoim é uma cultura muito específica, muito especial. Então, no começo existiam adaptações para essas semeadoras, hoje nós já temos máquinas já sendo pensadas para o amendoim. E junto com isso, né, também na pulverização, junto com isso a gente teve também um avanço tecnológico. Hoje as máquinas conseguem fazer uma série de coisas que antes não conseguiam. Nós conseguimos, por exemplo, no caso do plantio, saber se está caindo a quantidade de sementes que eu desejo, né? Se alguma das linhas está ficando entupida ou não. Então tem uma série de recursos, de sensores que permitem monitorar essa operação para que eu possa ter uma maior eficiência. Professor, lá no começo, quando o senhor começou a fazer essas pesquisas, essas análises, quais foram os principais resultados que o senhor viu que realmente aquilo estava ajudando os produtores? Olha, como eu te falei, Ju, assim, eu sou apaixonado pela colheita, eu vim para a Unesp Jabuticabral para trabalhar com colheita, né? Não conhecia a cultura do amendoim, porque eu venho de Minas, não tinha amendoim lá, e fiquei conhecendo, até foi meio que um desafio que o Viseu me procurou e jogou lá na minha mesa. E eu falei para ele assim, olha, eu lembro exatamente, Viseu, eu não conheço, mas a gente pode ficar conhecendo e entender como é que funciona. E qual era o desafio? Quanto que nós perdemos durante a colheita mecanizada? Quanto que seria admissível? Nós tínhamos valores. Soja, 1, 2% era considerado aceitável. Milho também. Mas e para o amendoim? A indústria não sabia, a cooperativa não sabia, os produtores não sabiam, achavam que perdia muito, mas não sabia quanto e nem quanto nós poderíamos considerar aceitável. E nós fizemos um trabalho, começamos com um trabalho, e eu gosto de contar essa história porque é o seguinte, né? Eu fiz com um aluno, né? E fui com ele a campo, coletei os dados e tal, e falei para ele, expliquei como ele calculava, e um belo dia, ele apareceu na minha sala com os resultados, né? Abriu o computador, mostrou, falei, tá errado. Não, tá totalmente errado. Fiz o coitado do menino voltar na casa dele, buscar os papéis de campo sujos de terra, para eu refazer os cálculos na frente dele. E ele estava certo, ele não estava errado. Foi tão assustador assim? Assustador. Nós encontramos perdas de 30% a 40%. O que significa isso lá na lavoura, Viseu? Então, é muita coisa. Nessa época, eu comecei também a me envolver com o amendoim quando eu vim para a Indústrias Colombo. E eu tinha recém-chegado da Argentina, visitado as colheitas de amendoim na Argentina, e eu vi lá que o pessoal jogava um aro lá no campo e media a perda. Em todo lugar que eu ia, havia uma preocupação com a perda, o que eu não via aqui em São Paulo. Chegando aqui de volta, eu falei, não, vou lá na Unesp. Encontrei lá o professor Huverson e lancei esse desafio. Eu me lembro que eu trouxe até um sisteminha lá da Argentina. Falei, professor, precisamos desenvolver para as nossas condições uma metodologia para o produtor facilmente medir as perdas. Foi aí que começou esse trabalho. Um número muito alto, né? Muito 30%. alto, então. Hoje, como que está hoje, Huverson, essa questão no campo? Hoje, assim, é motivo de orgulho para nós, acredito, para nós da Unesp, para vocês da Indústrias Colombo, é motivo de orgulho, porque hoje as medições que nós fazemos, elas dão no máximo 5%, né? Agora, recentemente, né, em fevereiro de 2026, fiz um trabalho na região ali de Quintana, Borá, né, com um produtor, o Diego, e ele, muito parceiro e tal, e perguntou, professor, quanto que deu? Eu mandei os resultados para ele, nossa, professor, mas está perdendo muito, porque ele viu em quilos por hectare, né? Eu falei, não, Diego, não está perdendo, você está perdendo 3%, 4%. Você já chegou numa época boa, né? Mas ele assustou, porque ele não conhecia todo o processo. Mas hoje a gente está perdendo no máximo 5%. E por que isso? Porque nós conseguimos, numa ação conjunta da universidade, da indústria, da cooperativa, conscientizar os produtores daquilo que ele precisava fazer para reduzir essas perdas. 30%, nós estamos falando que 1/3 do que ele produzia ficava debaixo do solo, né? Porque o principal problema é esse, aquele amendoim que quando você arranca, ele não sai, ele fica debaixo do solo, ele fica grudado, falando português bem claro, né? Fica debaixo da terra.
né? Aham. Então, esse era o grande problema. Então, a gente começou a pensar Ele estava enterrando o como lucro, fazer isso. Viseu. Exatamente. Professor, como o senhor disse, 5% de perda é as visíveis ou as invisíveis? Como é que é isso? Totais, visíveis e invisíveis. Isso é o admissível que nós consideramos. É óbvio, Viseu, que dependendo das condições que nós estamos trabalhando, isso pode subir um pouquinho, né? A gente sabe que se a gente está num ano que está muito seco, um solo aqui como o da região de Jabuticabal, que é um solo mais argiloso, nós vamos ter um pouco mais de perdas, né? Porque a vagem, a hora que você puxa a planta, que você arranca a planta, ela resiste, ela tem uma resistência, né? E fica. Que fica. Aí isso pode acontecer numa condição de um solo mais seco aqui para a gente, aqui num solo mais argiloso, tá? Mas pelo que nós já apontamos aqui, a gente está há muitos anos fazendo isso, 5% a gente considera admissível, considerando as invisíveis, que são aquelas que estão debaixo do solo, e as visíveis, que são aquelas que estão acima do solo. O produtor aqui no Brasil, ele costuma fazer esse levantamento, acompanhar durante a safra para ele ir melhorando as regulagens? Olha, poucos produtores fazem isso, mesmo porque é um trabalho, né, muito pesado. É um trabalho pesado, então muitas vezes alguns fazem, mas não são todos, né? E o produtor está tão preocupado em colher logo, porque senão vai chover, senão vai secar demais, que ele não se atenta para isso. Por esse motivo, a gente está tentando trabalhar em novos métodos aí para facilitar a vida, para que ele não tenha que ficar lá cavucando o solo para poder ver quanto que está perdendo, né? Eu diria que o produtor, ele visualmente, né? Ele acompanha ali visualmente as perdas visíveis. Exato. E ali ele tem uma certa noção de se está alta a perda ou não e toma alguma providência. Mas eu fico contente de ouvir o número de 5%, que eu achava que era mais. Geralmente aí quando eu vou lá fora, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, eles admitem ali 8, 9%, tá bom. Se chegar nesse número, a perda Mas é um avanço espetacular, né? espetacular. Isso foi um... 30 para 5 Não, é muita com certeza, coisa, né? Com E certeza. o mais importante, trabalho de pesquisa, né? Trabalho bem realizado. Embasado, pelo né? INSP, que aí o produtor pode adotar como uma prática sua de atenção na época da colheita. E você falou da Argentina, Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de, nos Estados Unidos, durante um pós-doutorado, fazer uma avaliação de perdas também, tá? Eles estão falando em 8%, tá? Os meus resultados de lá deram mais, tá? Deram na faixa, se não me falha a memória, 17%, né? Nossa. Porque Nossa, é muito. normalmente eles não fazem uma avaliação das perdas invisíveis. Então, quando eles estão falando aí 8%, eles estão falando de visíveis, né? E a gente sabe que a maior parte das perdas são as invisíveis. O que seriam as invisíveis? Aquela que o produtor não consegue ver, que está abaixo do solo. E essa é uma perda que ocorre na primeira operação, que é a do arranquio, que é a mais complicada e que eu acredito que é aquela que o produtor tem que tomar mais cuidado. Qual a recomendação aí no arranquio? O que influi no arranquio? A gente tem diversos fatores que vão influenciar, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, começa com o teor de água do solo, a umidade do solo, né? A gente não tem muito controle sobre esse fator, né? O produtor não tem como ficar controlando a umidade, mas ele é um fator que vai determinar a forma como você regula a máquina. A velocidade que você vai trabalhar. Isso foi um dos primeiros resultados das nossas pesquisas junto com a Indústrias Colombo, né? Definir qual seria a velocidade ideal. Eu posso escolher a 3 km por hora, a 2, a 7. E aí nós fizemos avaliações, não. De 3 a 5 é onde eu tenho menores perdas. Então, eu consigo adequar fatores, outros fatores, regulagens a esses fatores. Então, passa pela velocidade, passa pela rotação da esteira. Existe uma esteira que puxa o amendoim, que vai arrancar o amendoim. Existe uma relação entre a rotação da esteira e a velocidade de deslocamento que ela deve ser observada, né? Então eu não posso, de repente, aumentar a minha velocidade e deixar a minha esteira na mesma rotação. Professor Viseu, nós estamos falando de coisas aqui que são muito básicas, né? Óbvias lá na roça, mas a gente não tinha parado para fazer isso ainda. E estava tocando como se tivesse
tudo certo. Então, a parte de pesquisa, do estudo, né, é importantíssima. E isso foi lá em 2012, 13, né? Por aí. 2012. Então, até lá era nesse sistema que não se tinha noção. Foi agora há pouco, né, que a gente despertou para isso, né, com profissionais como você, a Indústrias Colombo, você falou, foi nos Estados Unidos, Viseu tá lá sempre, tá vendo como é feito lá e como é feito cá. Isso traz esse balanceamento para o produtor conseguir produzir melhor e perder menos, né, Viseu, aqui no Brasil. Exatamente. A partir do momento que você mede e olha o número, você se assusta e a partir daí você começa a tomar cuidado. Foi isso que aconteceu. E estamos num nível bem bom, vamos dizer assim, de nível de perda, porque o amendoim naturalmente se perde na colheita, dada o fato que ele produz embaixo da terra. E é interessante isso que você disse, Viseu, porque eu lembro que um dos argumentos que eu utilizei nas primeiras palestras que eu dei falando sobre esses 30% de perdas foi justamente mostrar para o produtor. A primeira palestra que eu dei após esse trabalho, eu perguntei aos produtores, quanto vocês acham que vocês perdem? E o que falou menos, falou 15%. Eles sabiam que perdiam muito, né? E aí, logo na sequência, eu projetei, né, uma simulação falando assim, olha, se você tiver 100 hectares e estiver perdendo 5%, você está perdendo tantos R$1.000. Se você tiver 100 hectares e estiver perdendo 30%, você vai comprar um arrancador novo, um trator novo. Ele se mexe na hora, né, Viseu? E aí foi aí que foi a sacada que o pessoal começou, opa, peraí, eu estou jogando um trator fora, se eu tenho lá 100 hectares, 200 hectares, 1.000 hectares, estou jogando, que máquina eu estou deixando de comprar porque eu estou perdendo? O produtor precisa receber essas informações, mas da forma do mundo dele, dali do dia a dia dele, para que ele possa tomar alguma providência, né, Viseu? Olha, isso aqui eu consigo fazer, realmente eu preciso fazer. Então, eu conheço poucos produtores que têm uma equipe de medir perdas, mas já vi no campo pessoal da própria fazenda, às vezes com estagiários, medindo perda. Na sua experiência, o que você enxerga aí? Isso não é comum, mas é muito pouco, deveria se fazer mais, se paga um trabalho desse? É muito pouco, e o trabalho se paga. Eu gosto de dar sempre o exemplo da soja. Eu trabalhei muito tempo na região de Uberaba, em Minas Gerais. E lá existia uma determinada fazenda que os donos da fazenda colocavam pessoas para acompanhar a colheita. Então eles iam lá, lançavam as armações, faziam a amostragem e iam verificando quanto que estava perdendo, né? A partir disso, eles tinham um monitoramento das perdas e eles faziam as regulagens necessárias. Na época, eles conseguiram reduzir as perdas deles para 0,5%. Agora você imagina o quanto que isso não representa. Se você cai de uma perda de 5% para 0,5%, quanto que você não está agregando de valor à sua colheita. Então, isso se paga, mas infelizmente os nossos produtores não têm essa cultura. Por esse motivo é que a gente está buscando novos caminhos aí para tentar facilitar a vida do produtor e a gente ter estimativas, pelo menos, de perdas. Aí, Juliana, você imagina então o quanto dinheiro se joga fora. Pensa aí nos 300 mil hectares que são colhidos com esse tanto de perda, né? É muito recurso que hoje nós não podemos mais desperdiçar. Talvez o amigo produtor de amendoim pense assim, eu não vou pagar por isso, porque aí esse dinheiro aqui eu podia pôr ele na lavoura. Quando, na verdade, isso vai fazer ele deixar de perder dinheiro. Exatamente. Não é um gasto. Porque ele já produziu. A produção está ali, ele já produziu, ele não pode deixar ela para trás, tem que deixar o mínimo, né? A gente sabe que tem um certo tem mínimo que fazer que não essa vai... leitura, né, professor? Eu costumo dizer o seguinte, a colheita ela não aceita erros. Se você errar numa outra etapa, num outro processo mecanizado, muitas vezes você tem condição de corrigir alguma coisa. Na colheita, não. Você errou, é perda. É perda, esse dinheiro não vem mais para você. Então, não é o momento de errar, é o momento de fazer com o máximo de cuidado para ter o máximo de retorno, né? Huverson, você já deu um toque aí, eu já percebi que você quer entrar na tecnologia, certo? Lógico. A Unesp, você vem desenvolvendo lá trabalhos aí com imagens, já vem trabalhando há algum tempo. O que você tem a dizer do que você já testou e o que vem aí pela frente? Olha, a gente começou já, por volta lá de 2010, a gente começou a pensar na agricultura digital e começamos a ver como é que a gente poderia incorporar isso na colheita do amendoim,
né? Então, o primeiro passo foi a gente pensar em fazer uma determinação das perdas de uma maneira mais fácil, porque para determinar perdas eu tenho que definir uma área, né? Coletar as vagens, limpar, pesar, é trabalhoso. E se a gente conseguisse bater uma foto? Então a gente desenvolveu um aplicativo, que é o Sapeca, que o produtor vai lá e conta as vagens que estão numa determinada área e ele já tem uma estimativa das perdas, né? Esse foi o primeiro passo. Depois nós começamos a pensar em como é que nós poderíamos incorporar essa tecnologia para melhorar a eficiência da colheita, né? E aí nós entramos no campo do sensoriamento remoto. Por que não utilizar imagens de satélite? Por que não utilizar imagens obtidas com drones? Ô, professor, como é que é a dinâmica de maturação do amendoim? É tudo de uma vez? Uma tecnologia tem como ver isso? Tem. Essa é a grande questão, porque um dos grandes problemas da colheita do amendoim é que a maturação não é uniforme, né? E é uma planta que você vai ter vagens maduras e vagens imaturas na mesma planta. Uhum. Então, o que se recomenda é que você comece a colher quando 70% das vagens estiverem maduras. Mas como é que eu determino se a vagem está madura, se ela está debaixo do sol? Arrancar, não. Vou ter que arrancar plantas, e aí existe um número de plantas, são 5 a 8 plantas, tá? Dessas 5 a 8 plantas eu tenho que destacar 200 vagens e raspar 200 vagens. Quando eu raspo a vagem, ela vai emitir uma coloração, ela tem uma coloração. Se ela estiver branca, amarelo claro ou amarelo escuro, ela é imatura, ela está verde, né? Se ela tiver laranja, marrom ou preta, ela está madura, nós podemos então fazer a colheita. Então eu preciso que das 200 vagens, 140 estejam laranja, marrom ou preta, né? Quanto mais escura, mais madura. Agora você imagina, não dá para você arrancar as 200 vagens e ficar passando canivete e raspando, né? Então o que a gente faz? A gente coloca numa peneira, num cesto e já teia com água. E aí a gente consegue raspar com a força da água. Maravilha. Mas isso é trabalhoso, porque eu tenho que fazer isso em vários pontos da lavoura, né? Então os produtores fazem isso? Fazem auxiliados pelas cooperativas normalmente. A cooperativa manda o técnico dele lá e ele faz alguns pontos, tá? Só que isso não é uma sequência. Então, o que nós pensamos? Vamos usar a tecnologia para a gente não ter que ir lá arrancar a vagem e ficar raspando a vagem. Vamos encurtar o caminho. Exatamente. E aí a gente começou a pensar no sensoriamento remoto. As plantas refletem parte da energia que o sol emite. Então, a gente chama isso de reflectância. Bom, mas se eu conseguir calcular essa reflectância, eu posso trabalhar com o que a gente chama de índices de vegetação. E o exemplo mais clássico do índice de vegetação é o famoso NDVI. Tá? É uma continha, uma formulazinha matemática que você faz para saber quanto que ela está refletindo de verde, quanto que ela está refletindo em cada espectro, né? Então, no infravermelho e no vermelho, no caso do NDVI. Então, existem vários índices que eu posso utilizar. E aí nós começamos a pensar, será que eu consigo relacionar esses índices de vegetação, ou seja, quanto que a planta está refletindo, com a maturação, né? E nós já temos resultados muito interessantes que nós temos com mais de 90% de precisão, nós conseguimos saber a maturação, sem ter que ir lá arrancar as plantas. E o mais legal, eu consigo fazer isso 30 dias antes da colheita. Eu consigo já começar a estimar essa maturação 30 dias antes da colheita. Então o satélite passou, pegou uma imagem, eu vou lá extrair os valores da reflectância, vou calcular e vou falar, essa parte aqui está boa, essa está boa. Por que isso é importante? Porque isso define para o produtor onde ele vai começar a colher, onde ele vai colher primeiro, onde está mais maduro. E quanto tempo falta? Você consegue também? Quanto tempo falta para poder chegar a isso reflete na porcentagem de perdas, né, Viseu? Com certeza. Sim, você colhendo no ponto certo, você perde menos. Mas, além disso, eu acredito que seja muito importante no planejamento da colheita, né? Sim. Quantas máquinas, a partir de quando, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tanto para o produtor quanto para a cooperativa. Porque se a cooperativa tem essa ideia, essa estimativa de quais áreas, de quais produtores vão chegar primeiro, ela consegue se organizar melhor e evitar aquelas filas enormes de caminhão que a gente vê na época da safra na cooperativa. Mas não é só isso, né? A gente foi para a parte da maturação, temos excelentes resultados, né? Só uma pergunta antes de avançar. Isso para cada variedade é um cálculo diferente.
Você conseguiu estudar quantas até o momento? Olha, até o momento nós temos, se não me falha a memória, 4 cultivares brasileiras e temos a Georgia All 6G, que é dos Estados Unidos, porque a gente já mandou alunos para lá para fazer esse trabalho também, tá? O nosso desejo, a gente está trabalhando para isso, é ter um modelo que a gente chama de modelo global, né? Um modelo que vai me dar aí, sei lá, não com 90%, talvez com 70% de precisão, mas que sirva para outras Para não cultivares. precisar configurar esse sistema para cada variedade. Exatamente, para não ser uma coisa A específica. ideia é facilitar a vida do produtor, né, professor? A ideia é facilitar. E a gente tem resultados de pesquisa também, já publicados, que a gente mostra que eu fiz o meu modelo, é um modelo matemático, é uma equação, né? Fiz o meu modelo para uma determinada área, se não me falha a memória, foi lá em Jabuticabal, e depois nós aplicamos esse modelo numa área em Cândido Rodrigues. Tá? E os resultados foram muito bons, foram satisfatórios. Então, lógico, nesse caso era a mesma cultivar. Mas a gente quer ampliar nosso espectro aí de cultivares, né, para que a gente tenha esse modelo e que isso possa estar disponível para o produtor. Quando? Olha, Boa, e de que gostei, forma? gostei, Viseu. Quando e de que forma? olha, já era para ter saído, mas a gente tem alguns problemas, você sabe, é de conhecimento geral que a gente tem dificuldades na pesquisa nas universidades públicas, né? Falta recurso muitas vezes. E para esse passo, nós precisamos de um certo investimento, porque a gente quer fazer isso através de um dashboard, de uma plataforma, né, online, em que o produtor possa colocar a imagem e a gente fazer essa avaliação para ele e dar esse retorno. Mas isso requer investimento que, por questões financeiras, nós não conseguimos fazer ainda. Mas a gente está com no nosso horizonte aí, a gente espera que 27 ou 28, né, 2027 ou 2028, eu gostaria que fosse 2027, né, que a gente esteja já com esse primeiro lançamento aí dessa plataforma. Uma vez isso estando disponível, como é que o produtor vai fazer? Ele passaria as coordenadas para alguém que puxaria a foto e diria aí tá em tantos graus ou em tantos por cento? Ele passaria as coordenadas, nós baixaríamos as imagens de satélite, faríamos a avaliação, né? A grande questão é, isso tem um custo para ser feito, né? A imagem de satélite, ela tem um custo. Tem imagens free? Sim. Tem satélites, né, como o Landsat, que são de graça. Mas o problema é, se eu uso uma imagem de um satélite que é gratuita, ele tem um período, vamos falar aqui de uma forma mais simples, ele tem um período de revisitação de uma semana, por exemplo. Então, ele passou hoje, vai passar daqui uma semana de novo sobre aquela área e vai tirar a imagem. Se ele passar e tiver com nuvem... Né, professor? Cada região, cada solo produz de uma forma, né? Exato. O ideal é personalizar isso, né? E existem plataformas que passam diariamente, só que tem um custo. Então essa é a grande questão. Que seria o ideal. Seria ideal. Imagina, todo dia você tem uma foto da sua lavoura que tá... E aí ele consegue prever com esse sistema... daqui 15 dias você pode entrar colhendo, mais ou menos assim, né? É isso aí. E ainda tem um outro detalhe, né? Que nós não estamos fazendo estimativas só de maturação. Nós fazemos também de produtividade. Então a gente consegue estimar qual vai ser a produtividade da lavoura. E falar, mas para que isso vai servir? Para a cooperativa serve porque ela se planeja melhor, eu vou receber tantas toneladas de amendoim lá do seu fulano, né? Para o produtor, ele sabe, ele já tem uma ideia de quanto que ele vai produzir, né? E pensando agora também no produtor e pensando na indústria de máquinas, eu posso usar esses mapas, que são mapas de estimativa, para regular a máquina. E se eu conseguir regular a máquina melhor, eu tenho maior eficiência de colheita. O produtor vai perda. E até para mudar de variedade também. Nesse ano ele plantou uma que não teve uma produtividade boa. O ano que vem ele pode mudar, né? Porque a gente tem outras variedades também. Professor, nós tivemos nos últimos anos muito investimento em maquinário e tudo mais. O produtor observando questão climática, área plantada e tudo. E falando especificamente de colheita, quais os detalhes que o senhor vê que são extremamente importantes a gente dar uma atenção agora, ou problemas na colheita nesse tempo agora? A gente está falando nas tecnologias, mas a gente ainda precisa ansiosamente esperar por isso, né, Viseu? O que a gente tem de detalhe? O que dá para fazer por hora? Olha, uma boa colheita, ela começa com um bom planejamento desde a hora que você vai comprar semente, que você vai preparar o solo. Porque tudo isso reflete. Tá? Se eu não tenho um solo bem preparado, a minha máquina vai ter problemas para se deslocar. Por exemplo, se tem pedras no meio do caminho da máquina,
aí ela vai ter problemas, né? Então eu preciso que a minha lavoura esteja uniforme. Eu não posso ter uma região que eu esteja com mais massa, com mais folha, e a outra com pouca folha, porque isso afeta o funcionamento da máquina, se entra mais material ou menos material. Então a uniformidade da colheita é importante, o bom preparo é importante, né? A questão do ponto de colheita, que é definido pela maturação, né, ela é importante também. E tem um fatorzinho ali muito importante, que é aquela pecinha que está entre o volante e o banco, né? Falta essas pecinhas lá. O A gente não operador. tem aqui na Colombo. A gente tem um problema sério de mão de obra em todos os setores. Na agricultura está se agravando, Virou né? um gargalo. Cada vez mais. E tem também um problema, professor. Nós temos lá uma campanha de treinamento de operador antes da colheita, mas a gente percebe muita rotatividade. Exato. Então, é assim, todo ano você tem que ir lá treinar os operadores da colheita para eles poderem fazer o melhor uso da máquina, ela render mais durante a colheita. Mas eles precisam permanecer, né, Viseu? Então, esse é um problema que não está no nosso alcance. Exatamente. Mas tem mais coisa que você está analisando em termos de tecnologia? Tem bastante coisa que nós estamos procurando aí. Uma delas a gente também fez alguns trabalhos, a gente tem resultados, para poder avaliar as perdas por meio de imagem. Então, eu não quero ter que ir lá e ficar coletando perdas, avaliando. Então, eu posso, por exemplo, colocar na minha máquina, na minha recolhedora, um sistema de câmeras que vai conseguir monitorar quanto que está sendo perdido. Isso mais na parte do recolhimento, né, que é mais fácil. O arranquio já é mais complicado porque você está tirando debaixo da terra. Mas a gente tem resultados muito interessantes também do reconhecimento das vagens, da contagem das vagens, porque qual é o problema? Eu preciso tirar uma foto, né, ou fazer um vídeo, mas eu preciso pegar aquela foto e identificar o que é amendoim e o que não é amendoim. E que for amendoim, eu tenho que contar e transformar isso em quilos por hectare, sacos por alqueire, né? Então a gente já tem isso também desenvolvido. A gente tem trabalhos que a gente fez usando essas tecnologias para poder avaliar perdas também. Como eu disse para vocês um pouco mais no início, né, a gente quer diminuir esse trabalho que o produtor tem, seja para poder fazer manuturação ou perdas, a gente quer automatizar esse processo. Se esse produtor tem lucratividade, se ele tem essas coisas que tornam a vida dele menos difícil no campo, ele vai plantar mais, né? Isso vai expandir a cadeia do amendoim, né? Eu diria que isso daí, quem não tiver no futuro, não fica no sistema, porque cada vez mais se quer baixar custo, porque senão fica inviável. Então ele vai ter que lançar mão dessas tecnologias. Ele tem que, talvez, aumentar menos a área plantada e cuidar melhor daquela que ele está plantando, que é para dali ele tirar a produtividade que vai lhe garantir a sustentabilidade financeira. E eu acho que, assim, para ajudar em tudo isso, né, eu acho que a gente tem que partir para essas novas tecnologias, temos que partir para a automação em maior ou menor escala. Isso é fundamental. O que o senhor diria para aquele produtor que ainda é avesso a ter que entrar? Porque isso aí é uma corrente muito forte, é uma onda muito forte, que ele vai precisar entrar mais cedo ou mais tarde, para não ficar fora da atividade. O senhor, como professor, né? São coisas que muitas vezes elas são culturais, como investir nessas pesquisas, levar alguém lá, um técnico a mais para ver, para ele ter mais lucratividade. Mas não vou entrar. Tem como, professor, produzir hoje colheita, que é a fase praticamente tão importante, tão quanto as outras dentro da lavoura? Tem como ficar fora? Não tem como, não tem como. Você pode resistir mais algum tempo, mas é inevitável, tá? Nós temos outras culturas aí que a parte de automação e robótica já estão em pleno funcionamento, né? O amendoim ainda não, mas a gente está caminhando para isso e eu acho que não tem como ficar fora disso. As pessoas muitas vezes têm medo das mudanças, né? Eu gosto de falar o seguinte, né? Eu não tenho medo da mudança, eu tenho medo de que as coisas não mudem. Sim. Porque o mundo é dinâmico, a gente precisa de mudanças. E o produtor vai ter que se adequar. Eu também gosto de dizer o seguinte, né? A gente passou por um período de pandemia que foi muito ruim, né? Terrível, mas
tudo nesse mundo tem lado bom e lado ruim. Sim. E até a pandemia teve um lado bom. Por quê? Porque ela mostrou para várias pessoas, inclusive os produtores, de que tecnologia não é tão ruim assim. Né? Todo mundo precisou usar de alguma forma a tecnologia, porque não podia sair de casa, tinha que usar a tecnologia. Quem tem comércio, por exemplo, o e-commerce deu um salto gigantesco. Gigantesco. E o produtor também, ele tinha que tomar decisões ali, ele precisava dessa tecnologia. Então a gente quebrou ali um paradigma de que a tecnologia é uma coisa assustadora que eu tenho que ter medo. Não, não tenho que ter medo. Né? Eu preciso só aprender a usar. Crescemos nas crises, né? Exatamente. Olha que interessante. A Abex BR, no ano passado, encomendou um estudo bem abrangente da cadeia produtiva. Lá no campo, ela identificou, num universo de 200 entrevistados, 65% utilizava alguma tecnologia de precisão. Desses 65%, 89% disseram usar GPS. 30% usam telemetria, 30% usam taxa variável. E o que me surpreendeu, 33% já utilizam drones. Como é que você analisa essas informações aí? Eu acho o seguinte, primeiro que o GPS ele está há mais tempo aí, né, desde os anos 2000, e o produtor começou a ver que ele era importante para você ter esse conceito de precisão, você saber em cada ponto da sua lavoura o que está acontecendo. Então isso não é uma surpresa porque é uma tendência natural. As outras tecnologias ainda têm uma certa resistência, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, a questão dos mapas de produtividade, que na colheita de grãos já é muito comum. O produtor tem a colhedora, faz o mapa de produtividade, mas ele só vê aquilo na tela. Ele não manda isso para o escritório para fazer uma análise, para poder relacionar esse mapa de produtividade com as questões anteriores, né? Quanto de adubo, todos os outros fatores. Então, aí entra a telemetria, que é justamente você pegar isso que a informação que você está coletando ali e transferir para um outro lugar para permitir uma análise e permitir uma tomada de decisão maior, né? Drones é uma coisa, os drones são mais recentes, né? E aí a gente tem várias aplicações de drones na agricultura, né? Hoje está muito em voga o uso de drones para pulverização, né? Mas também tem uma questão, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque tem pessoas de boa fé, né, que fazem bom serviço, prestam bom serviço, mas tem pessoas de má fé que chegam prometendo maravilhas, milagres para os produtores. E isso acaba depondo contra a tecnologia. Então, se a gente não tomar cuidado, vai ter gente chegando e falando, olha, eu vou aqui com o meu drone, eu vou pulverizar de tal maneira e eu vou evitar tal e tal problema. E você vai ver, não é bem assim. Tudo tem prós e contras, né? Drone é uma maravilha, mas o drone ele tem limitações. Questão da bateria, do tempo de voo, você tem que ficar trocando baterias, etc., né? Se for um drone para imageamento, para você fazer imagens com uma câmera, né? Tem problemas de luminosidade. Também não pode ser um mundo da fantasia, né, professor? Não, isso aqui agora vai resolver todos os problemas da minha fazenda. Não pode. Vai, tem que ser as marcas de confiança, né? As marcas que são autorizadas para estar lá e passar o treinamento para esses produtores. Sim. De forma que eles possam utilizar em 100% essas tecnologias. Tem gente chegando e falando, por exemplo, que se ele fizer um voo com drone, imaginando ali, que ele vai detectar tais e tais níveis de doença, ou nematóides, sei lá, qualquer coisa. E isso está caminhando, nós temos pesquisas sérias que mostram isso, sim. Mas não é milagre. Então tudo tem que ser testado, tudo tem que ser pesquisado. É tudo muito novo, né? Muito novo. Porque quando você faz um modelo para identificar uma praga, uma doença, aquele modelo ele é indicado para aquela praga, para aquela doença, naquela condição. Então você precisa de anos de pesquisa para poder ter um modelo mais global e poder falar, olha, isso aqui funciona com tantos % de assertividade, né? Então, tecnologia é muito bom, mas tem que ter cuidado na utilização. No caso do amendoim, onde que você vê que o drone tem ali um futuro que possa resolver alguma das questões de campo do produtor? Boa pergunta. Eu vejo o drone da seguinte maneira, ele é ótimo para fazer aplicações localizadas. Então, se você tem um problema localizado numa parte da lavoura, você vai programar o seu drone para ir lá e aplicar naquele ponto exatamente e resolver aquele problema. Né? Então você está lá no final do ciclo da cultura e surgiu
uma planta daninha, por exemplo. Então você vai lá e vai fazer a aplicação para atingir aquela planta daninha Isso naquela a aviação reboleira. não faz, a aviação agrícola. Não porque ela faz em Localizada, área não. total, né? Operação muito grande, bem mais cara. Você tem um drone e ele vai lá Vai lá, naquele. exatamente. É pontual. Então ele economiza o produto, porque ele não está jogando a área toda, e acerta o alvo com maior precisão. Com E isso precisão. possivelmente poderá ser utilizado no futuro aí no controle de plantas daninhas tardias, Exato. que é uma grande dor do produtor hoje, né? Exatamente. Inclusive, entre as pesquisas que nós estamos fazendo, a gente está fazendo uma junto com a Embrapa, né, para poder conseguir, por meio de imagens, identificar plantas daninhas, separando ela do amendoim, principalmente em diferentes ciclos, né? Porque você tirou uma foto lá, tem uma imagem, o que é o amendoim e o que é a planta daninha. Então a gente precisa treinar isso, e é um trabalho. Precisa aprender, né? Precisa aprender. O Para sistema. os novos Exato. produtores, Viseu, que estão acompanhando Amendoim e Prosa com vontade de entrar para essa atividade, quais são as piores, os maiores vilões de plantas daninhas na lavoura de amendoim? Então, são exatamente essas que ocorrem da metade para o fim do ciclo da cultura. Por quê? Até a metade, lá no preparo de solo, no plantio, você tem produtos que mantêm a lavoura limpa até ali. Depois começam a nascer as plantas que a gente chama de tardias e elas influenciam diretamente a colheita. Se você tiver uma infestação de planta daninha lá num nível não muito alto, você já começa a ter perda. Fala três pra gente, para ir familiarizando. Eu não lembro. O professor sabe alguma? Olha, eu estou trabalhando com algumas, mas eu não vou lembrar o São nome. muitas, porque, né? Não, é porque assim, eu fico muito focado na mecanização e Aham. aí eu não conheço. Mas são as a gente gramíneas, eu são as acredito, gramíneas. né? Nosso trabalho lá, a gente está com braquiária e a outra eu não me lembro, eu sempre esqueço o nome. A gente está testando duas lá, né, no trabalho que a gente está fazendo. São plantas tardias. E a gente tem também a questão do drone, ele pode ser utilizado para as doenças de final de ciclo também, né? Você identificou lá uma reboleira com uma determinada doença, você vai lá antes que ela se espalhe, antes que ela vire um problema na De lavoura forma toda. pontual. Área pontual. Então eu vejo muita utilização nesse sentido. Vantagem, né? Parou de chover, você pode aplicar, né? Não tem que Exatamente. secar solo, nada disso, né? Então tem muitas vantagens no uso correto do drone. O problema é que tem muita gente aí usando o drone ainda de maneira sem Errado. conhecimento técnico, né? Exatamente. Não o produtor, né? Mas quem vai lá aplicar. Exatamente. Muito bom. Estamos aí avançando. Mais uma pergunta. Você estava comentando que você está viajando, teve ao Chile, tem ido aos Estados Unidos. Como a pesquisa lá na parte da colheita, elas são em maior número, estão mais avançadas? Como é que é isso? Olha, eu passei uma temporada 2017 nos Estados Unidos, né? E eu voltei de lá e eu falei para os meus alunos, falei assim, olha, a diferença da nossa pesquisa para a pesquisa deles é que eles têm mais dinheiro. É só essa a diferença, porque o que nós estamos fazendo aqui muitas vezes está à frente do que eles estão fazendo. Por exemplo, essa questão da utilização de drones, satélites para poder determinar a maturação, eu lembro que acho que 2017, por aí, 18, eu mandei um aluno para lá e veio um professor de lá aqui e a gente conversando e eu acertando com ele o que o aluno ia trabalhar lá. E aí ele falou assim, eu queria fazer isso, que era justamente essa questão de usar as imagens para definir maturação. E a hora que ele falou isso, eu falei assim, nós já fizemos isso aqui o ano passado. A gente já tinha feito, mesmo com falta de recurso, às vezes pegando um drone emprestado, porque não tínhamos na época, mas a gente foi lá e fez, né? Ele não, a diferença é que ele tinha o drone, ele tinha a câmera, porque ele tinha recurso para isso. Mas o nível que nós estávamos fazendo de pesquisa, a gente não perde em nada para eles, tá? O brasileiro é muito criativo, né? Se a gente não tem uma ferramenta, a gente usa uma outra, mas a gente consegue fazer. Então a gente está muito pareado com eles em termos de pesquisa. O problema é falta de recursos. Isso é uma pena, né? Porque É uma pena. a gente deixa de avançar. De vez em quando eu visito lá os Estados Unidos, os laboratórios, e vejo como eles têm pesquisas que a hora que surgir determinado problema já está avançada a pesquisa. É só Exato. terminar. E isso facilita muito a vida do produtor lá. E nós aqui sofremos, porque infelizmente cada vez mais a gente tem menos recursos. O produtor, vamos dizer assim, ele compensa um pouco
pela criatividade, né? Aham. Mas a gente precisa... Não, brasileiro é dessa- criativo mesmo, né? Mas você sabe, você já esteve nos Estados Unidos, você acompanha um pouco, você sabe que eles têm associações de produtores, né? Onde os produtores doam uma determinada quantidade da produção deles, né? Não sei quanto, para investir em pesquisa. E com isso eles criam um fundo e aí as universidades submetem propostas e, uma vez aprovada, elas têm um financiamento, né? E esse financiamento vem da iniciativa privada, vem do produtor. Aqui no Brasil, nós dependemos quase que exclusivamente do financiamento público. E, obviamente, que num país com dimensões continentais, não tem recurso para todo Qual mundo. a Tantos problemas, disposição né? Na hora de Os cortar. produtores aqui, essa disposição de cada um contribuir um pouquinho ali. É uma tendência, né? Não é uma tendência, é um comportamento do nosso produtor. Ele precisa acreditar mais nesse poder do investimento em pesquisa para o negócio dele. Que é uma É pra consciência ele, que o né? americano não tem mais. E Né? mesmo porque a pesquisa, ela não tem aquele compromisso de que o que você está fazendo vai dar certo. É tentativa e erro. Você tem uma ideia, você acha, olha, a solução é essa. Muitas vezes daquela solução não dá certo, mas outras coisas surgem, né? Então a gente começa atirando no que a gente viu e acerta o que não viu, muitas vezes. Isso acontece, pesquisa é isso, né? A gente tem ideias, a gente discute e tal, vamos nessa linha? E de repente nós estamos trabalhando em uma outra, né? Porque, então o produtor também precisa ter essa consciência de que nem sempre aquele resultado vai vir imediatamente. Ele pode demorar um pouquinho mais, mas pode surgir outras respostas que vão ser úteis para ele. E geralmente surgem, né? Nós estamos trabalhando. A ABEX-BR, né, a associação, ela foi recriada, vamos dizer assim, e está com um recurso lá para pesquisa. Mas a gente sente muita dificuldade dessa consciência das empresas e do próprio produtor em confiar num trabalho profissional sério para resolver os seus problemas lá no campo. Sim. Porque se a gente, como bem disse, ficar dependendo do governo, eu acho que vai ter cada vez menos. Cada vez menos. Professor, antes da gente fechar, mata uma curiosidade minha. Opa. É verdade, o Viseu deve ter visto isso lá também. É verdade que em outros países os produtores eles acabam investindo mais em recolhedoras do que o maquinário de arranquio? Com certeza. Por quê? Qual que é o raciocínio deles lá? A questão é a seguinte, né? Você vai arrancar o amendoim e ele tem que passar por um processo que a gente chama de cura, uma secagem, né? Então você vai ficar lá 2 dias no sol, 3, dependendo do sol, né? Mas e se nesse meio tempo chove, né? Você vai ter um amendoim que vai novamente entrar em contato com o solo, vai ser um amendoim de uma qualidade pior, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é, uma vez arrancado, você tem que recolher o mais rápido possível. Então, a sua capacidade de recolhimento, ela tem que ser maior que a capacidade de arranquio, justamente para você vir em poucas horas recolher tudo, tá? Quanto antes você recolher, melhor vai ser o seu produto. Então, essa é a ideia. E muitas vezes aqui no Brasil não tem esse dimensionamento adequado, né? A pessoa tem lá 2 arrancadores e uma recolhedora. Tá, tudo bem, a recolhedora faz o dobro, mas ele deveria ter 2 recolhedoras, porque ele colheria muito. Mas melhorou, né? Melhorou. Eu percebo isso, que ao longo, muito em função do aperto climático das últimas safras. Exato. A janela de colheita, aliás, começa lá, a janela de plantio encurta, concentra a colheita e você tem a incerteza climática, então cada vez mais ele precisa mais máquinas para poder ter menos risco de perda. A gente trabalha muito, né, na mecanização com capacidade operacional, rendimento, né? Hectares por hora. Isso. Então, se eu tenho uma capacidade de arranquio de 2 hectares por hora, eu tenho que ter pelo menos 4 hectares por hora para recolher, para fazer Exato. muito mais rápido. Então, isso é uma coisa que melhorou, mas ainda tem muitos Tem muito chão pela produtores. frente. Pouco tempo atrás eu estava na lavoura e estava vendo lá o produtor com um arrancador só e ele tinha uma recolhedora para fazer todas as áreas dele. Eu falei, gente, já tinha amendoim lá que já estava esturricando no sol e ele não tinha chegado com a máquina para recolher. Então, é preciso ficar atento a isso também. Qual que é a opinião de vocês sobre a importância do produtor brasileiro de amendoim ir nessas missões, né? Que a Colombo, por exemplo, faz isso, né, Viseu? Pegar uma turma de produtores aqui, levar para outro país, para ele lá ver isso na lavoura, de forma que ele compreenda
né? Qual a importância disso, Viseu? Professor, melhor do que ninguém, já esteve com a gente. Já estive lá acompanhando. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo por quê? Porque desmistifica algumas coisas, né? Você achar que lá fora tudo é melhor, não é. Aqui a gente é muito, como eu disse, a gente é muito criativo, a gente dá conta de fazer um monte de coisa, né? Mas é bom ele ver que alguns cuidados que existem lá, que ele pode ter aqui. Basta ele olhar com mais carinho para aquilo que ele está produzindo. Ele volta com mais conhecimento. Volta com mais conhecimento, com uma outra visão, né? E ele consegue falar, olha, eu vi lá nos Estados Unidos ou na Argentina, eu vi que o pessoal faz assim. Então, bom, se eu investir um pouquinho mais nisso aqui, talvez eu vou ter um retorno melhor. Então, produtor é aquele ser que ele faz que quando ele vê, né? É São Tomé, né? Precisa ver para Por isso que eu crer. perguntei, porque vendo na prática como está funcionando, ele põe fé e chega aqui e pode experimentar, né? Mas você sabe, Ju, que também os produtores de lá, eles muitas vezes vêm para cá para ver isso, para poder entender o nosso processo de produção. Essa troca de experiência. E também leva ensinamentos. Exatamente. Quer dizer, o intercâmbio é muito útil para ambos os lados. É fundamental. Infelizmente, professor, nosso tempo, você vê como passa rápido, né? Mas você sabe o que eu acho, Viseu? Eu acho que esse episódio de hoje foi literalmente uma excelente colheita, sem perdas. Qual a sua mensagem final para o produtor? Olha, eu acho que o produtor, primeiro, ele é um guerreiro, né? Porque produzir amendoim não é coisa fácil, né? E a mensagem que eu deixo é a seguinte, né? Não tenham medo da tecnologia, não tenham medo da tecnologia e da pesquisa, tá? Porque isso é que vai permitir que vocês possam ter um maior retorno econômico do que vocês estão produzindo. Então, aproximem-se da pesquisa, aproximem-se da tecnologia, porque os resultados certamente serão muito profícuos. Olha que bacana. Então é isso. Bom, hein? Bom, como o assunto é extenso, é um assunto que ele é necessário, com certeza a gente vai querer recebê-lo aqui novamente, professor. Viseu, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Foi um episódio que nós extraímos muitas coisas úteis e realmente práticas, né, para os produtores de amendoim que já estão aí e também os que estão chegando agora na atividade. Nós recebemos hoje aqui o professor Roverson, da Unesp Jabuticabal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer. É uma pena que passou tão rápido, né? Quando a prosa é boa, né, Viseu? Passa rápido, né? Você que entende de rede social, aonde que tá? Tá em todos os streams, no Spotify. Você pode viajar, você pode ir colher ouvindo a gente, inclusive, né, professor? Tá lá colhendo, tá na lavoura, tá plantando, tá ouvindo a gente. Então, muito obrigada, professor. Obrigada, Viseu. E muito obrigada a você pela audiência, sempre junto com a gente, no Amendoim e Prosa. Até a próxima. Porque bate-papo bom É como amendoim. não dá para parar no primeiro. Até a próxima.